Hoje é um dia que todo mundo comemora, no entanto, nem todo mundo sabe o verdadeiro significado desta comemoração ou desta celebração. O mundo inteiro comemora uma festa, no entanto, poucos são aqueles que entendem perfeitamente esta festa. Então, nesta manhã, digamos assim, a minha proposta é falar sobre uma mensagem de vitória com base numa história da Palavra de Deus, com base na história de José. É muito importante nós encontrarmos factos nas histórias bíblicas, factos esses que nos mostram algumas coisas acerca desta data. Alguns vão perceber depois. Convido todos a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Amém. Gênesis, capítulo 37, vamos ler somente 2 versículos e depois os irmãos podem ler em casa todo o texto, aliás, em todos os capítulos, antes e depois, para entenderem aquilo que nós vamos dizer aqui nesta manhã. Vamos ler então os versos 6 e 7. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atava os feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Nós vamos descortinar um pouco esta história. Para quem não sabe, José, no Antigo Testamento, passa por uma história muito parecida com a história do próprio Senhor Jesus. Mas eu vou tocar em alguns pontos para nós entendermos. Primeiro ponto é que a história conta que José, ele era invejado pelos seus próprios irmãos. Então, a escritura que nós lemos foi acerca de uns sonhos que ele teve. José era um escolhido de Deus, e por ser escolhido de Deus, Deus dava-lhe sonhos. E ele, todo entusiasmado, vai comunicar os seus sonhos aos seus irmãos e também ao seu pai. Por causa do sentimento que foi colocado no coração dos irmãos, a inveja, eles pegam em José. Tomem atenção naquilo que eu vou dizer. Se Deus vos deu algum sonho, se Deus vos deu alguma promessa, se Deus colocou em vocês um sentimento, um pensamento, uma palavra, que até hoje está lá, pensem numa coisa: Deus é fiel para cumprir essa palavra. Amém. Amém. É muito importante nós ouvirmos isto. E por causa da inveja, os irmãos lançaram José num poço e foram mentir ao pai, dizer que José tinha falecido.
Desapareceu. Acabou. Arrumámos o assunto. Agora, aquele pequenote queria ser maior que nós. Enfim, colocaram José num poço. Colocaram José numa posição de mercadoria e de seguida o vendem. José passou de ser humano a uma mercadoria e essa mercadoria ela é vendida. Tomem atenção em todos estes pontos que eu vou dizer, porque são muito importantes. Depois de ser vendido, José vai para a casa de um oficial e na casa desse oficial José é acusado injustamente de uma coisa que não fez. E então acontece que ele é preso e é esquecido na prisão. Falou com pessoas na prisão. Essas pessoas na prisão aperceberam-se daquilo que José era capacitado, era habilitado, mas esqueceram. Ele foi esquecido. José na prisão. É interessante que na história toda de José, eu estou a falar devagar para que possam entender, porque depois vão entender mais tarde aquilo que vai acontecer. Na história de José, a narrativa não diz, não fala sobre José pedir explicações. A Bíblia não registra José a perguntar: oh Deus, porquê? Oh Deus, porquê? Rejeitaram, invejaram, colocaram-me num poço, fui dado como morto, fui vendido e agora sou julgado injustamente, sou preso injustamente. Porquê que a palavra de Deus não conta os porquês de José? Porque seria normal, não é? Talvez qualquer um de nós diria: porquê, Senhor? Porquê? Mas a mensagem bíblica não diz isso. Não fala sobre os porquês que José poderia levantar. Sabe porquê? Porque esses porquês não são detalhes importantes. Faz parte de uma grande mensagem. Faz parte de uma grande mensagem. O silêncio de José não é conformismo. O silêncio de José é submissão a um processo divino. Quantos de nós estamos submissos a um processo divino que nem José controlou, nem nós conseguiremos controlar? Quem está debaixo de um processo divino fica em silêncio. Veja, racionalmente nós poderíamos dizer: mas Deus é Deus e Deus defende os seus filhos. Pois é, Deus defende o seu povo. Mas nós constatamos que Deus não impediu de José ir para o poço. Deus não bloqueou a venda da mercadoria chamada José. Deus não livrou José da falsa acusação. Deus não tirou José da prisão, quando afinal de contas ele era um crente a 100%. Isto vai confrontar com algumas ideias que alguns de nós temos. Eu sou fiel, por isso Deus me protege. Não. Deus continua a ser Deus, mesmo que eu não veja nada acontecer. Deus continua a ser Deus.
E o plano de Deus irá se cumprir como Ele quer, como Ele planeou, como Ele escreveu, e não como eu penso. Então Deus produz em nós uma capacidade, uma habilidade para nós ficarmos quietos, descansados, em silêncio. Veja só, José era o filho preferido do seu pai. Era o filho preferido de Jacó. Por ser o filho preferido de Jacó, ele recebeu uma túnica especial. A túnica que ele recebeu do seu pai, ele perdeu. Ao perder a túnica, ele perde a sua posição. Ao perder a sua posição, ele perde o seu nome, porque ele chega àquela terra e mudaram o nome. No fundo, ele perde, aparentemente, o seu tempo de vida. Mas ele não perdeu a capacidade de governar aquilo que lhe foi confiado, mesmo quando nada parecia ser promessa. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações ou períodos grandes em que nós muitas vezes pensamos, mas isto não é de Deus. Fique quieto. Não faça nada. A Bíblia conta que ele, José, foi administrar a casa de Potifar e ele próprio não tinha casa. Ele foi administrar a prisão sem ter liberdade. Ele foi interpretar sonhos alheios enquanto os sonhos dele permaneciam suspensos. Quantos de nós têm sonhos, têm visões, têm promessas, têm um sentimento? Deus forma caráter antes de entregar o cenário. Deus forma caráter antes de entregar o cenário. Quero-vos dizer que quem não governa no anonimato não vai suportar o peso da visibilidade. Ou você é quem é lá no esconderijo, ou você não é nada fora do esconderijo. Quando Faraó chamou José, José não foi falar a Faraó como um magoado, como um ferido, a lembrar-se do seu passado recente. Ele falou com muita clareza porque aprendeu a não interpretar a sua própria dor. A prisão não tornou José amargo, apenas tornou José uma pessoa precisa. O facto de José ir para o palácio não foi um fator de sorte. Foi uma consequência da formação divina em silêncio. Deus não muda os ambientes até mudar o homem. E quando muda, tudo acontece rápido demais para quem não foi preparado. A história de José vai nos confrontar porque demonstra o confronto com a lógica da nossa pressa espiritual. Nós queremos tudo para ontem. Mas Deus é eterno, Deus não tem ontem. Nem todo o atraso é ataque, nem toda a perda é oposição. Tudo é ferramenta nas mãos de Deus. Fidelidade não garante a ausência de dor, mas garante que a dor não governa. Amém? Amém. José não venceu porque sonhou,
Venceu porque não perdeu o governo quando ninguém estava a ver. É muito profundo aquilo que eu estou a dizer. Quando ninguém está a ver, é que nós devemos governar. Quando ninguém está a ver, é que nós devemos exercer a habilidade de Deus. Em toda esta história, nós vamos reparar que grande parte do tempo José viveu distante do seu pai. Note bem esta particularidade. Grande parte do tempo José viveu distante do seu pai. E distante do seu pai, ele teve que enfrentar a dor, a mágoa de ser traído pelos seus próprios irmãos. Teve que enfrentar a solidão e o abandono. Teve que encontrar forças para viver e ainda assim ser fiel a Deus. Ele não se sujeitou a uma vida que o queria ou podia manipular. Muitas circunstâncias aconteceram neste período da vida de José que José poderia tomar outro rumo. Ele suportou a calúnia, ele suportou a perseguição, ele superou a prisão, continuando crendo em Deus, na sua providência, no seu plano. Ele manteve a visão de que era filho de uma promessa. Quantos são filhos de uma promessa? Os que são filhos de uma promessa creiam que Deus irá cumprir. Quando? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele irá cumprir. Amém. José, como eu disse, ele é a figura, é a tipologia de Jesus. José venceu. Jesus também venceu. Para que cada um de nós possa vencer pelo poder da ressurreição. Amém. Cada um de nós tem poder em si. Porque o poder da ressurreição entrou em cada um de nós. Amém. Nesta época, desde há muitos anos atrás, a maior parte das pessoas pensa que tudo acabou. Tudo terminou com a morte de Jesus. Mas eu vou dizer alguma coisa assim. Eu escrevi estes apontamentos durante esta semana e escrevi o seguinte: tudo começou entre a rejeição e a prensa, entre a traição e a venda, entre a venda e a morte, entre a morte e o inesperado. Quando todos pensavam que tudo tinha terminado, foi aí que tudo começou. Jesus não está mais na tumba. Jesus está vivo. É interessante recordar as palavras dos anjos para aquela senhora que vai ao sepulcro. As palavras dos anjos que dizem: estás tu a procurar um vivo entre os mortos? Há muita gente que procura um vivo entre os mortos. Por isso, nesta manhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é símbolo de aliança. E toda a aliança de Deus com o homem é desde Gênesis a Apocalipse. Todas as histórias, eu fui buscar uma, mas todas as histórias estão recheadas de aliança com Deus, de pacto com Deus. Não foi o homem que fez um pacto com Deus, foi Deus que fez um pacto com o homem. É bom retificar estas coisas. Foi Deus que veio ter connosco. O homem nem estava para aí virado.
Nesta manhã nós vamos tomar a ceia, recordando que Jesus também foi rejeitado pelos seus, também foi traído pelos seus, também foi vendido pelos seus, também sofreu pelos seus, morreu, levou 39 chicotadas, num chicote que tinha ferro e osso, de propósito para rasgar a pele. 39 chicotadas, que segundo a ciência dizem que há 39 doenças base. Tudo o resto são origens dessas 39 doenças base. Jesus veio como penhor dessa aliança, desse pacto. Nós somos o fruto desse pacto. Cada um de nós não está aqui por acaso. Até pode pensar que está aqui por acaso, mas não está aqui por acaso. Cada um de nós tem passos a dar, porque é Deus que está a dirigir. Nós temos que estar conscientes que nós ou vivemos debaixo de uma aliança divina, ou não adianta nada viver. Cada um de nós tem que ter consciência que ele foi rejeitado, ele foi acusado, ele foi aprisionado, ele foi morto. Mas a história não acaba aí. Quando todos pensavam que a história iria terminar aí, foi aí que tudo começou. Amém. Deus dá-nos, nesta hora, a tua convicção que nós somos vitoriosos. Quando Paulo escreve aos Romanos e diz que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, Paulo está a querer dizer que a vitória da ressurreição, ela mora em nós. Há poder no nome de Jesus para enfrentar os inimigos e para que cada um de nós possa permanecer fiel aos propósitos de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras sagradas, falam desde o início até o fim de uma aliança. Temos nós consciência que estamos debaixo dessa aliança? Temos nós consciência que tudo o que aconteceu nas Sagradas Escrituras foi por causa de nós? Hoje, muita gente no mundo inteiro come chocolates e amêndoas. Sabe uma coisa? Há pessoas que querem distorcer a verdade. A verdade fala que Jesus estava na cruz do Calvário e lhe deram vinagre. Não lhe deram ovos de chocolate nem amêndoas. Deram-lhe vinagre. E todo mundo hoje celebra com ovos de chocolate e amêndoas. A Páscoa é uma passagem da morte para a vida. Amém. A
palavra pecha é passagem. Deus escolheu cada um de nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. Mas para que isso acontecesse, Ele foi rejeitado. Ele foi traído. Ele foi caluniado. Ele levou 39 chicotadas. Quando tinha sede, deram-lhe vinagre. Então, Páscoa deve ser celebrado, sim, mas sabendo o seu verdadeiro significado. Sabendo que passamos das trevas para a luz, da morte para a vida. Por isso, nesta manhã, nós devemos dar graças a Deus, porque cada um de nós está aqui, pela graça, pelo favor de Deus, que nenhum de nós consegue entender. Amém? Estamos nós gratos a Deus por isso? Amém. Sim ou não? Amém. Amém? Então vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nós te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor. Pela Tua Palavra que é tão rica em histórias que falam acerca da Tua aliança para conosco. Que nos dizem, que nos contam que Tu fizeste um pacto com cada um de nós e nos transportaste das trevas para a luz, de um reino de trevas para um reino de luz. Mas, Senhor, nós temos que Te dizer muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que Tu passaste por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu passaste por cada um de nós. Pela Tua morte, mas também pela Tua ressurreição. Tu estás vivo para sempre, Senhor. Tu estás vivo para sempre e o Teu Espírito vive em nós. Senhor, nesta manhã ajuda-nos a celebrar no nome de Jesus.